Prepare-se, Maximilien, disse-lhe com um sorriso. Deixamos Paris amanhã. Não tem mais nada a fazer aqui? Perguntou Morrel. Não, respondeu Monte Cristo. E Deus queira que não tenha feito em excesso. Olá, eu sou a Luma do canal Extraordinário Leitor Ordinário. Bem-vindo ao canal. Eu estou aqui para resenhar, se não é o meu livro favorito da vida, é o segundo, com certeza, até o momento em que estou vivendo, que é O Conde de Monte Cristo nessa edição Pocket aqui da Zahar. Sério, depois de terminar a leitura eu preciso comprar uma edição um pouquinho... Essa já é bem decente, mas mais decente ainda. E... Vamos à história deste livro incrível. O livro começa com o Dantes sendo... Na verdade, bom, o protagonista da história é o Edmond Dantès. Ele começa sendo... tendo um cargo em um certo navio, mas quando ele retorna, enfim, sai, né, volta à terra, digamos assim, ele descobre que ele vai ser promovido a capitão, alguma coisa assim do navio. O problema é que, assim, sempre que acontece alguma coisa boa conosco, tem alguém, né, que fica um pouquinho com inveja. Tudo bem ter inveja, assim, sabe? Até certo ponto. Contanto que você não faça nada para prejudicar a pessoa só porque ela foi promovida. E é justamente o que acontece aqui. A gente encontra, né, na história algumas pessoas que começam a não gostar do que o Dantes está recebendo. Porque nós temos o próprio Danglars, que é o contador do navio. Ele esperava que ele fosse promovido a algo e não o Dantes. E a gente tem também o próprio vizinho do Dantes. Ele volta para casa para contar as novidades. E aquele vizinho... Eu tenho vizinhos e amo os meus vizinhos, mas tem certos vizinhos que, né, são futriqueiros. E o Carros, sei lá como é que se fala. Eu procurei certos nomes, assim, pra, sei lá, matar qualquer... Sei lá, vai que eu tô pronunciando do jeito completamente errado. Mas esse aí eu não consegui gravar. Então vai Carros, alguma coisa assim. Esse vizinho também começa assim, nossa, esse Dantes é muito metido, vai ser promovido, vai ficar insuportável. E ele meio que conhece o Danglars. E não contente, a gente ainda tem o Ferdinand, que é a pessoa que... Bom, o Dantes tem uma noiva, a Mercedes, e o Ferdinand é apaixonado pela Mercedes. Só que a Mercedes não quer nada com o Ferdinand, porque ela ama o Dantes. Então nós temos essas três pessoas, né? A gente tem... o Danglars, que é o contador do navio, o Ferdinand, que é o apaixonado pela noiva do Dantes, e o vizinho. E, enfim, eles começam a ficar muito chateados, sabe? E o Danglars, que é o mais maquiavélico dos três, começa a bolar um plano. Que plano é esse? O Dantes, durante a expedição, enfim, durante a viagem dele ao mar, ou em mar, sei lá, o Dantes recebe uma carta que ele tem que entregar para outra pessoa. Só que assim, ele é muito certinho, então ele não lê o conteúdo da carta, falando pra ele não ler, ele não lê. E o Danglars começa a falar assim, vamos jogar verde para colher maduro? Vamos dizer que o Dantes está sendo bonapartista. Porque até então, na história, era crime você ser um apoiador de Bonaparte. Ele já tinha feito seu primeiro reinado e estava em uma certa ilha de Elba, se eu não me engano. Mas existia sempre aquelas conspirações para que ele voltasse ao poder. E era crime você participar delas, ou ser, enfim, entrar nessa conspiração. E o Danglars diz assim, vamos denunciá-lo, dizendo que essa carta tem envolvimento com o retorno, ou com o planejado retorno de Napoleão Bonaparte. E aí o Ferdinand, ele vai ficar preso, eu vou casar com a Mercedes e tal. E o Carroça tá bebadaço, assim, sabe? Parece assim que nada passa de um leve sonho de verão. Porque ele tá ciente e não tá, né? O álcool é um probleminha nessa hora. E eles denunciam, então, o Dantes por bonapartismo. O problema é que, assim, como eu falei pra vocês, ninguém sabia do que estava na carta. E então, o investigador do rei oficial, digamos assim, está de férias, enfim, está ausente. E vem o substituto, que é o Villefort, não sei como é que se fala. E assim, ele ouve a história do Dantes e começa a acreditar. Eu acho que eu vou... posso ajudar você. Nossa, realmente, eu acho que você... enfim, sabe, maltrataram você, planejaram, vamos ver. Você tem alguma prova? Sim, tem uma carta. Uma carta, que legal, vamos lê-la. E aí ele vê o nome do pai dele na carta. E ele diz assim, meu Deus. E tipo, ele acredita no Dantes. O problema é que o nome do pai dele tá na carta. Então ele tem duas opções. Ou ele inocenta o Dantes e acusa o pai, e, enfim, coloca o pai numa cadeia, enfim, na prisão.
ou ele inocenta o pai e coloca toda a culpa em cima do Dantes. E bônus aqui, o Dantes foi pego na sua festa de noivado, ele faltava 1h30, sei lá, pra ele casar. E ele é arrastado pra prestar depoimentos, digamos assim. Então Villefort, investigador do rei, a quarta pessoa, né, conspirando aqui contra o Dantes, ele coloca o Dantes na cadeia. O Dantes não entende nada, porque o Villefort, pra manter, enfim, tudo aparentemente correto, ele continua dizendo ao Dantes que vai ajudá-lo, que ele não se preocupe, que ele só precisa confiar nele. E o Dantes é aquela pessoa ingênua, vai confiar nele. O problema é que o Dantes, assim, sai, vai piorando, sabe? Ele vai de madrugada lá pra um castelo, acho que é o castelo de If, se eu não me engano, e vai pra lá e ele fica... Tá, mas por que eu tô aqui se o Villefort falou que vai me ajudar? Então ele está lá e continua achando que o Villefort vai ajudar, só, sei lá, é questões de dias e tal. E assim, aparentemente morreu assim, sabe? Porque o que você vai fazer? Nada, né? Quer dizer, você que se importa com ele, no caso a noiva, ou o próprio pai, o que você pode fazer? Caramba, só autoridades, assim, tem o Villefort, tem o Danglars que, assim, de uma certa forma é importante, tá tudo aparentemente bem amarrado. E aí nós temos o Morrel, que é o patrão do Dantes, tentando ajudá-lo. Só que uma hora o Bonaparte volta ao poder. E aí, opa, peraí. Se o Dantes está sendo acusado de... E aí o próprio patrão dele é bonapartista. Se o Dantes está sendo acusado de conspirar a favor de Napoleão Bonaparte e Napoleão Bonaparte voltou ao poder, então agora é só dizer que ele fez parte do plano. Tá tudo perfeito. Então o Morrel vai lá e faz altos elogios aos serviços prestados, digamos assim, pelo Dantes. O problema é que assim, Bonaparte não passa muito tempo no poder. E o que antes servia para livrar o Dantes da cadeia passa a ser ainda uma pedrinha a mais, uma rocha a mais no sapato do Dantes. E aí... E o Villefort também nunca fez nada. Mesmo durante o Bonaparte estar no poder, nunca fez nada para tirar o Dantes da cadeia. Ele redigia tudo o que o Morrel falava para elogiá-lo, mas ele nunca deu prosseguimento naquela ação. Então, passam-se alguns anos, o Dantes está desesperado, desesperançoso, enfim. E vem como é que eu posso dizer? Uma pessoa que vistoria as cadeias e tal, para ver as condições dos presos. E ele ouve a história dos Dantes e acredita que realmente pode ser que tenha ocorrido um equívoco. Ele não diz que vai ajudar, mas ele promete rever o caso, alguma coisa assim. Ele sobe para a parte administrativa da cela, enfim, da cela já da prisão, e ele vai ver as anotações que foram feitas a respeito do Dantes. E aí, meu amigo, aí o Dantes passa 14 anos na cadeia, ao total. Ele tenta se matar, mas assim, no último segundo ele encontra um abade que o ajuda. E, assim, no início ele não queria muito não, mas enfim, né? Eles criam uma relação ali de pai e filho mesmo, até porque o pai do Dantes está, né? Ele tá, obviamente, não tem convívio com ele. E esse abade, meu Deus, que pessoa inteligente. Se a inteligência, se o conhecimento que ele passou pro Dantes já fez o Dantes se tornar o homem inteligente na face da Terra, imagina o próprio abade. Então o que acontece? Ele ensina pro Dantes tudo. Filosofia, religião, línguas mortas, cultura, sei lá, como é que funciona uma sociedade, estruturas de poder, tudo que você puder imaginar. Tudo. Eles passam alguns anos, né, nessa transferência. E ele transfere tudo, inclusive um tesouro que está em sua posse, mas é um tesouro, assim, sabe? Você nunca mais precisa perguntar o preço de nada, você só compra. Mas o abade morre. E nessa que o abade morre, o Conde de Monte Cristo vê então sua chance de fugir da prisão. E aqui eu acho que é a grande comparação entre Dantes e Cristo, né? Quer dizer, se você não sabe, o Dantes foge da prisão aos 33 anos, né? Você quer relacionar a figura de Cristo com algum personagem? O primeiro passo, procura se ele não fez algum feito com 33 anos. Principalmente se ele morreu com 33 anos, vai ser maravilhoso. E ele morre com 33 anos. Ao mesmo tempo que ele não morreu, porque é uma suposta morte, né? Porque eles jogam ele no fundo do mar com uma bola de ferro, se eu não me engano. Então, por mais que ele tenha fugido, que eles descobrem que ele tentou fugir depois com uma bola, né, de ferro, o que é que você vai fazer? Você só morre. Assim, o problema não. A solução é que ele tinha uma faca, alguma coisa assim, que ele conseguiu se livrar. Mas ninguém nunca soube. Então, acredita-se então que ele está morto.
Mas talvez um pouquinho mais de comparação com Cristo seja visível aqui. Há, por exemplo, o fato de que os dois, né, Cristo e o Edmond Dantes, ressurgem irreconhecíveis para todo mundo, né? O Dantes tem uma pessoa que reconhece, assim, lá pro final a gente descobre que ela reconheceu, mas tirando ela, ninguém reconhece Edmond Dantes como o Conde de Monte Cristo. E o próprio Cristo também, quando ressuscitou, tem Cristo o nome da... Enfim, de uma certa forma tem, enfim, vamos... Né? É óbvio, mas é. Enfim, e tipo, quando Cristo ressuscita, as pessoas, os discípulos que ficavam perto dele também não o reconheceram. Então há essa comparação também, né? No sentido de que há uma transformação, né? Tanto interna quanto externa, no caso dos dois. Mas também há certas diferenças nesses tipos de morte, né? Eu acredito que há sim uma morte, não é só uma suposta morte, há uma morte. Há a morte do Edmond Dantes. Ele morre aqui. Aquela ingenuidade, aquela jovialidade, aquela até certa alegria, conformidade com a vida que ele vinha levando, não sei. Morre tudo ali. Ali acabou. Se ele não morre fisicamente, o espírito de Edmond Dantes morre ali e ressurge algo muito maior. Mas também ao fato drástico, extremamente oposto de que Cristo morreu para que outros pudessem viver, né? Cristo veio e morreu e ressuscitou para que o perdão de Deus pudesse ser aplicado às pessoas. E o Edmond Dantes ressurge para aplicar a vingança dele. Essa é a diferença básica, né? O Edmond Dantes, ele leva 10 anos para se aperfeiçoar ainda mais. Eu esqueci de contar uma coisa. O Abade desvenda o mistério pro Conde de Monte Cristo. Porque até então ele não sabia do que... Quer dizer, ele sabia do que ele tinha sido acusado. Mas ele não sabia quem tinha descoberto. Ele não sabia por que ele ainda estava ali. Se tinham prometido ajudar. E o Abade tira todo... Sabe o que é tirar todo o véu? Mesmo, assim. E aí ele descobre tudo. Todos que colaboraram e tudo que foi armado. É isso que eu queria dizer. Então ele leva 10 anos para aperfeiçoar não só a sua vingança, como a si mesmo também, né? Sua inteligência, suas habilidades e tudo. E ele assume algumas personalidades aqui. Tem o Marujo. Né, eu acredito que foi nessa hora que ele também foi criando um abade. Se eu não me engano é um abade, mas se não é um abade, é um padre que ele cria. Ele vai criando algumas coisas porque assim, ele não quer depender de ninguém. Se ele precisa de uma outra identidade para que possa dar credibilidade à sua história lá na frente, né? Então se ele precisa dessa outra pessoa ou de um álibi, ele é o próprio álibi dele mesmo, sabe? É uma coisa bem louca. E então passam-se esses 10 anos e ele acredita que está pronto para dar início à sua vingança. É um livro assim meio que internacional, mundial, não sei, de vários continentes, porque assim a gente vai descobrir, ele se torna assim, sabe tudo, assim. Então ele tem muito conhecimento de sociedades, de cultura, de tradições, enfim. Então a gente vai conhecendo o mundo, porque de uma certa forma ele é um cidadão do mundo, quer dizer, ele fala todas as línguas perfeitamente. Acho que, se eu não me engano, ninguém nem descobre ou nem desconfia que ele é francês. Então assim, ele pode ser qualquer pessoa no mundo, no sentido assim de que ele pode ter tanto nascido na Arábia quanto na própria França, quanto na Itália, sabe? Aonde ele nasceu. Eu acho isso muito curioso também. Ele fala, todas as línguas sem sotaque, assim, sabe? Sem nada. Se ele falar aqui pra você que ele é, sei lá, de Portugal, você acredita que ele é de Portugal e pronto. Assim. Agora ele vai começar a vingança dele. E... uma pessoa que separou 10 anos de sua vida para preparar uma vingança não está para brincadeira. Então ele chega e vê que todas essas pessoas cresceram na vida, com exceção do Carrosse, que é o vizinho. Mas assim, o Carrosse, assim, ele vai tirar satisfação da história, mas ao mesmo tempo parece que o Carrosse não queria vingança. E depois parece que o Danglars convence de que então eles fizeram certo, porque ele tinha realmente algo relacionado com o Bonaparte. Então a sensação que eu tenho é que ele meio que perdoa e diz assim, vai embora e não quero mais te ver na minha vida, não vou me vingar de ti. Então sobram outras 3 pessoas para eles se vingarem. Essas 3 se cresceram na vida. O Ferdinand casou com a Mercedes, a noiva do Dantes. O Villefort também cresceu.
E o Danglars também cresceu. Mas, ao mesmo tempo, todos meio que são conectados, né? Você vira cúmplice, né? E ele começa a sua vingança. Aqui alguns spoilers, então se você não quer saber, tchau, até o próximo vídeo. Mas enfim, em relação à vingança dele, duas pessoas morrem, quer dizer, uma é morta, a outra se suicida. E eu confesso que eu não gostei. Não gostei porque a primeira, que é essa que ele meio que chega a perdoar, assim, ele já tinha perdoado pra ela morrer, assim, sei lá, consequência, né? Porque ela queria matar o próprio Conde de Monte Cristo. Então acaba que ela é morta, tá, beleza. A segunda é a pessoa que se suicida. E ela decide acabar com o sofrimento que o Conde de Monte Cristo causou a ela. Não exatamente causou, né? Ele traz à tona alguns fatos da vida desta pessoa. O problema é que, assim, cara, ele sofreu 14 anos na prisão. E esse cara só foi exposto, só foi humilhado publicamente. Então, quer dizer, não é que só foi, é pesado, mas ainda assim, ele, sei lá, iria pra prisão, muito provavelmente. Mas ainda assim, o sofrimento, caramba, né? Até porque no livro não tem essa noção de que alguém pagará pelo seu próprio pecado numa vida próxima ou num castigo ou algo assim. Então eu fiquei com uma ideia um pouco vaga, sabe? A gente assiste as novelas. Nós somos brasileiros, assistimos novela. E quando o vilão morre no último capítulo, a gente tem a sensação de que ele não pagou por tudo que ele fez. Vamos falar a verdade. E a sensação que eu tive, digo, cara, o cara sofreu 14 anos na prisão, e o sofrimento dele a gente lê, a gente fica assim... E o cara se mata, assim, num dia que tudo deu errado, digamos assim. Eu achei, né? Numa balança, eu acho que pesa mais os 14 anos de prisão. Já o Villefort fica... eu falei, né? Eu não ia falar os nomes, mas saiu, gente. O Villefort fica louco. E eu fico assim... Tá certo que... ele é rebaixado, né? Diante da sociedade. Alguém que fica louco acaba sendo rebaixado diante da sociedade. E pra própria família também acaba, né, sendo um fardo cuidar de alguém que enlouqueceu. Mas ainda assim, lembrando da balança, os 14 anos, pra mim, pesam bem mais. Mas ainda assim, assim, é claro que houve um choque, assim, mental pro cara poder ficar louco. Mas pra mim, o castigo, ou a pessoa sofrer, tá no fato dela se tornar ciente de que ela está sofrendo. E é aí que eu... É claro que o Conde de Monte Cristo, então, ele acaba não tendo... como é que eu posso dizer? Apesar de, ao longo do livro, ele se conclamar muitas das vezes como uma providência divina, ele acaba não tendo decisão no que a pessoa... decisão no ato final da sua vingança. Quer dizer, um é morto, o outro se mata, e não tem muito controle sobre isso. E o outro se suicida, ele também não tem controle sobre isso. Que é o que eu li lá no início. Ele começa a achar, então, que ele pode ter ultrapassado o seu projeto, né? Então, a gente tem a quarta vingança, mas a quarta vingança eu vou colocar um pouquinho de lado, já vou falar dela, que é muito importante também. Mas eu queria dizer que o que causa esse choque é porque, assim, o mal passou, o mal exagerou. Assim como ele procura muito fazer o bem, né? Por exemplo, o Morrel que tentou ajudá-lo, ele ajuda o Morrel depois que ele sai, e ele continua ajudando os filhos do Morrel depois, até porque também são boas pessoas. Mas ele quer retribuir o mal também. O problema é que o bem quando escapa é uma maravilha. O problema é quando o mal escapa de controle, ou sai de controle. E quando o mal sai de controle, caramba, peraí, então ele não é tão essa providência divina, esse vingador, né? Eu lembro muito de um versículo bíblico que o Senhor, né, Deus diz, minha é a vingança. Então quando alguém, né, diz também, minha é a vingança, e essa vingança é quase que diabólica, né, quer dizer, a esse poder tal que acaba escoando da mão. Então quando inocentes pagam, é problemático. Eu acho que é isso que ele fala. Acho que fiz excesso. A quarta que me fez também repensar muito nas outras três. Porque ele poderia ser mais perverso do que ele foi. Mas ele fala assim uma hora. Ele salva assim 2 centavos do sofrimento da pessoa. E ele diz assim, não, eu estou satisfeito. Né? Eu já estou satisfeito. Que me mostra que o que ele quer é
não, assim, não pegar leve com você, até porque ele veio pra se vingar. Mas ele também não quer passar dos limites, né? Lembra, de novo, da balança, ele quer que ela seja igual, assim, 2 pesos, e não 2 pesos, 2 medidas, né? Ele quer que se equilibre, quer que as pessoas estejam kits. E, de novo, eu acredito que, relembrando todas as outras vinganças, eu acho que sempre pesa mais os 14 anos de prisão do Dantes. E ele começa, então, a pensar assim, depois de ter feito tudo isso, né? Tá, ele pensa, ok, eu tinha o direito de me vingar, mas será que foi necessária a vingança? Então ele volta à sua prisão, quer dizer, a prisão que ele estava, lembra que ele é irreconhecível. Então ele volta lá, pergunta daquele prisioneiro que é ele mesmo, e ele é informado, e ele tá na penumbra, tudo volta à tona. Então aquela coisa de, eu acho que eu não precisava, ele cambaleia, né, depois de terminar a sua vingança. Tudo aquilo quando ele volta à realidade que ele tinha na prisão, ele diz assim, não, eu agi certo, ninguém passou o que eu passei, então ninguém sabe o que eu sofri, e por isso eu posso fazer o que fiz, por mais que, né, o mal tenha escorrido, como eu já falei. Né? Porque pra mim fica isso, né? O sofrimento dele só é sofrimento porque a gente acompanha todo o sofrimento junto com o Dantes. É porque ele tá muito consciente que essa balança pesa quase que infinitamente. Né? E, sei lá, de novo, vou falar essa parte. Se você pensa que depois da vingança o Edmond Dantes, né, lá no início da história, vai ressurgir, ele morreu. Edmond Dantes morreu, ele não volta. Assim, é claro que toda aquela obstinação, ela reduz um pouco, né? Ele fez várias coisas mais perversas, mas ainda assim, ele não volta a ser nunca mais Edmond Dantes. Né? Pra mim, gente, essa história se fala muito de vingança, mas pra mim a palavra que fica mais forte é a retribuição. Porque ao mesmo tempo que ele se dedica ao extremo pra retribuir todo o mal que sofreu, ele também se dedica ao extremo pra retribuir todo o bem que fizeram pra ele enquanto ele estava na cadeia. E obviamente o bem só vai saber depois que ele sai da cadeia, né? Tudo que tentaram fazer pra ele. Uma última nota que eu gostaria de colocar aqui é a Mercedes, a sua noiva, né? Porque ela casou com o Ferdinand, mas assim, que era primo dela, se eu não estou enganada, inclusive, mas ela não sabia da tramóia que foi feita com a participação dele para que o seu noivo, então, fosse pra cadeia. Então, quando o Dantes fala as coisas pra ela, ela fica horrorizada e tal. Mas, assim, você não tem como atingir o Ferdinand sem atingir a Mercedes. Então, eu meio que divido essa história em 3 grupos. O grupo que o Edmond Dantes vai retribuir o mal, o grupo que ele vai retribuir o bem, e a Mercedes que fica no limbo, assim. Ele não quer fazer nada de mal com ela, mas tem que fazer, e ela reconhece que ele tá no direito dele de fazer. Né? É algo bastante... É humano essa história, né? Porque todos nós achamos que... Quer dizer, a gente, quando acontece algo ruim com a gente, 1000 vezes inferior ao que o Edmond Dantes sofreu, a gente já fica furioso e querendo pagar. Quando alguém trama com a gente e essa coisa acarreta 14 anos de inferno, como é que você perdoa isso, né? Essa história, eu não consigo ver perdão nessa história. E principalmente vindo ainda do Edmond Dantes. Enfim, eu deixei de comentar várias coisas por 2 razões. A primeira, são talvez coisas secundárias do meu ponto de vista. A segunda, eu nem percebi, porque esse livro vai a fundo, né? Então, e obviamente eu não fui no limite deste poço. Mas, caso você tenha algo a me dizer, que você quer que eu saiba, ou você quer que eu conheça como foi sua experiência de leitura, deixa lá embaixo, que eu vou gostar. É o primeiro vídeo da história do canal que eu acho que eu vou pedir like. É um teste, tá? Eu não gosto, acho que eu nunca pedi pra se inscreverem, sei lá, devo ter pedido 1 ou 2 vezes. E like acho que nunca pedi, mas se esse vídeo ganhar vários likes, eu vou sentir que eu preciso avisar as pessoas que o like é importante e que elas devem se inscrever no canal.
Enfim, beijo pra todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Que provavelmente, pela primeira vez, eu termino um vídeo sabendo qual é o próximo vídeo que eu vou gravar. Muito provavelmente será a resenha do livro O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Enfim, deixa eu te falar aleatório. Eu amo falar um vídeo. Eu vou fazer um vídeo aleatório um dia só falando besteira. Enfim, beijão pra todo mundo. Até mais.